Manual do Mundo Moderno, com Lia Bock. Bom dia! Ué, quem ouviu o Sidney? Opa, agora sim. Agora Desculpa, sim, perdão. pronto. Bom Então dia, agora Lia. vamos Tudo todos bem, ouvir. Lia? Como vai? Perdão, eu sempre apanhando aqui. Ô, Lia, qual é o nosso assunto de hoje? Bom, hoje a gente vai falar um pouco de racismo estrutural. Para a gente ter uma ideia, na sexta-feira as buscas estouraram aí pelo termo, né? Mais de 1 milhão de buscas relacionadas à morte, que eu prefiro chamar de assassinato, de Beto Freitas no Carrefour de Porto Alegre. E uma das coisas mais buscadas foi justamente a expressão racismo estrutural. E o que é o racismo estrutural? É aquele que permite que, diante de um assassinato como esse, por exemplo, o vice-presidente da República diga que não existe racismo no Brasil. Ou seja, é justamente aquilo que a gente não vê, o que não está óbvio, né? É o racismo vascularizado, entranhado na malha social. A gente tem uma entrevista que foi ao ar na sexta-feira com o Silvio Almeida, advogado, professor e pesquisador no CNN Nosso Mundo, que está no YouTube e também nos tocadores de podcast, que é muito bacana para quem quer se aprofundar um pouco no assunto. O Silvio, ele dá uma perspectiva muito legal de que o racismo ele não é o ato individual, né, que a gente pensa, o indivíduo tendo um ato racista. Seria muito simplista pensar que o racismo é isso. Ele fala do racismo como a sociedade fazendo este indivíduo pensar dessa forma, né? Ou seja, é uma coisa que está muito mais na nossa malha social, fazendo com que a gente reproduza isso, do que no ato individual do indivíduo que toma aquela atitude. Quando a gente entende isso, a gente entende que o buraco é mais embaixo, né? E começa a entender um pouco até onde esse racismo atua. Para a gente, uma das coisas muito importantes para falar disso seria a polícia, né? O racismo estrutural é o que atua, é o que sustenta uma atuação da polícia que mata muito mais negros, né? É uma lógica que age tanto na segurança pública quanto na segurança privada, como a gente vê nos casos. Tem diversos casos de assassinatos ou suspeitas de negros em supermercados, né? Que seria essa segurança privada que é puxada um pouco pela segurança pública. Um dado que a gente já deu aqui, né? Que a cada 10 mortos pela polícia, 8 são negros. Outra coisa que mostra pra gente é a taxa geral de homicídios, né? Não é por acaso que a taxa geral de homicídios de não negros nos últimos 10 anos caiu 13%. Mas se você pegar a de negros, subiu 12%. Ou seja, os negros estão sendo mais assassinados. E isso é permitido justamente por causa desse racismo estrutural que está entranhado aí na nossa sociedade. Lia, eu percebi uma reação nas redes sociais a essa pintura que foi feita aqui na Paulista, Vidas Pretas Importam. Pegaram 2 faixas, fizeram uma pintura na frente do MASP, uma coisa que ganhou destaque nos jornais, enfim, nas redes sociais. E eu percebi, inclusive nas minhas redes sociais, uma reação das pessoas dizer: todas as vidas importam. Essa reação é uma reação negacionista, ela explica um pouco também essa coisa do racismo estrutural, ou seja, aquela pessoa que não enxerga esse problema que você está trazendo aqui? Exatamente. Claro que todas as vidas importam, né? Isso é muito óbvio. E quando você diz que vidas pretas importam, você não está dizendo, a gente tem que se atentar muito a essa frase, a gente não está dizendo que as outras vidas não importam, a gente está dizendo que essas vidas têm importado menos.
Isso é muito importante. Essas vidas têm importado menos. Esses dados que a gente coloca, quando a gente vê que a taxa de homicídio de mortes de negros está crescendo e a taxa de homicídio de não negros está caindo, isso está mostrando nitidamente que essas vidas estão importando menos. E é justamente porque elas estão importando menos que eles estão pedindo vidas negras importam. Então, não significa de jeito nenhum que as outras vidas não importam, né? Isso é muito importante que seja frisado. É claro que todas as vidas importam, mas no momento, hoje, as vidas negras estão importando menos. Então, até que elas importem tanto quanto as outras, eu acho que essa frase vai caber, né? Fale. Não, perdão, pode concluir. Pensei que tivesse concluído. Ok, pode falar. Não, pode falar, eu concluí. É porque na sexta-feira saiu uma decisão de um juiz chamado Sérgio Martins Barbato Júnior, da 4ª Vara Civil de Votuporanga, aí no estado de São Paulo. Ele condenou um supermercado a indenizar por danos morais uma mulher negra que foi vítima de uma abordagem vexatória por um segurança do estabelecimento. A reparação foi fixada em R$7 mil. De acordo com os autos, e o juiz concluiu como prova, a autora da ação, né? Ela estava aguardando o pai dela no estacionamento do mercado, quando foi abordada pelo segurança. Ela estava, portanto, esperando o pai dela sair, né, com as compras. Ele estava dentro do mercado, ela estava do lado de fora. E ela foi abordada pelo segurança, que disse que ali não se poderia pedir esmolas. Ela disse, não, mas eu não estou pedindo esmola, estou aguardando o meu pai. Ele falou, não, pode sair. E ela disse, não, mas o meu pai fez como? Não, pode sair, saia daqui agora. A retirou do local, né, de maneira completamente vexatória. Ela ficou do lado de fora, próximo à rua, aguardando o pai, e ela sequer conseguiu explicar que estava aguardando o pai pegar carona, ajudar o pai nas compras, né? E o preposto simplesmente já colocou ela para o lado de fora. É algo assim que apenas colabora, né, para situações do dia a dia que constrangem as pessoas. Isso é muito comum, né? Essas abordagens em supermercados, elas são muito comuns e esses estabelecimentos vão precisar agir rapidamente, eles estão atrasados já, né? Porque em 2009, por exemplo, a gente teve um caso já de um negro que estava entrando no seu próprio carro e foi tratado como suspeito e foi torturado, apanhou, porque foi considerado que ele estava roubando aquele carro que era o carro dele. Quer dizer, são abordagens absurdas, super racistas, e que não podem mais acontecer, não tem mais espaço. E aí também, esses supermercados culparem os terceirizados que eles contratam para fazer a segurança, não tem mais cabimento, né? O supermercado tem que ser responsável pela sua cadeia. É a mesma coisa que a gente fala na produção das roupas, né? Uma indústria que produz, que vende um tipo de roupa e que contrata uma terceirizada que tem trabalho escravo, elas são culpadas quanto a terceirizada, ela tem que ser responsável por sua cadeia, pelo treinamento e pela segurança, né, da sua cadeia. Agora, a discriminação, tem um pesquisador, Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, que ele fala da discriminação semiótica, que eu achei muito curioso. Ele fala que é um preconceito silencioso, né, e que a chave está na leitura do outro, né. Então, como seria esse preconceito semiótico? Ele é tão traiçoeiro que ele é difícil de ser provado, porque, na verdade, você não tem como dizer, né, que foi realmente racismo, né? Você não consegue comprovar. E é isso que permite, ele fala assim, é tão traiçoeira que é difícil ser provada, a não ser que quem bata ou humilhe deixe escapar pela linguagem falada o preconceito que já está ativo. Então, para ser preconceito, não precisa dizer, né, falar expressões ditas. Você pode ter a ação ser preconceituosa. E é isso que a gente precisa ter claro quando a delegada, por exemplo, do caso do Pão de Açúcar, diz que não há indícios de que foi racismo. O que ela vê? Ela vê um homicídio dupla ou triplamente qualificado, mas ela diz que não vê racismo. É isso que a sociedade precisa avançar. A gente precisa começar a entender que o racismo a gente não vê. O racismo, ele não é uma cor, ele não é um cheiro, né? E não é porque a gente não vê que ele não existe. Ao contrário, é porque a gente não vê que ele é mais grave. Bom, estamos falando, né, Thaís, de uma escravidão que durou 300 anos no Brasil. A Lei Áurea tem 132 anos, não é muito tempo, né? Não é muito tempo e os fatos que acontecem hoje, que a Lia traz aqui, com esse choque de realidade, eles desmentem qualquer outra interpretação ou fatos alternativos. Não há fatos alternativos para negar o racismo estrutural no Brasil. Essa foi a Lia Bock. Lia, bom dia para você. Até amanhã, querida. Até amanhã.